Shabbat Tov a todos. O tema da mensagem Drashá desse Seudat Mashiach, o sinal da cevada. O sinal da cevada. Pai, no nome de Yeshua Mashiach, eu levo diante do Senhor as nossas vidas, agradecendo a Ti, Pai, por ter nos permitido completar essa semana que se findou e estarmos, Pai, iniciando uma nova semana, um novo dia. E eu bendigo o Teu santo nome por estar iniciando este novo dia, esta nova semana, na Tua presença, em Tua casa. E eu peço a Ti neste momento que o Senhor possa falar com o Teu povo. Usa minha vida, Pai, capacita-me a transmitir as Tuas palavras. Eu sei que o Senhor tem uma porção específica para cada um aqui nesta noite, ó Pai. E eu peço a Ti que a Tua Ruach possa me capacitar a transmitir estas palavras do Senhor e que os meus irmãos também possam, através da Tua Ruach, compreender aquilo que o Senhor deseja falar com eles. Saber, Pai, o grande valor que eles têm. O valor, Pai, que o Senhor dá para cada um deles. E aquilo que o Senhor deseja fazer, compartilhar, dividir, Pai, a Tua nobreza, fazer-nos, Pai, fazendo-nos a Tua família. É o que eu te peço, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Então, o tema da mensagem, o sinal da cevada. Nós conhecemos a história de amor, uma história de amor entre Hashem e o seu povo, expressa de uma forma maravilhosa por meio de uma representação real na vida de Hoshé, o profeta Hoshé, Oséias. O capítulo 3 de Hoshé é um capítulo bem curto e eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias para nós lermos juntos e, se for possível, dê preferência para abrir a Bíblia de papel. Vamos ler? Capítulo 3 de Hoshé, a partir do versículo 1. Adonai me disse: vá mais uma vez e demonstre amor a essa mulher que é sua, amada por outro homem, a essa adúltera, do mesmo modo que Adonai ama o povo de Israel. Ainda que eles tenham se voltado para outros deuses e amem os bolos de passas oferecidos a eles. Assim, eu a trouxe de volta para mim, com 15 peças de prata e 282 litros de cevada. Eu disse a ela: você deve permanecer reclusa por um longo tempo e ser minha. Não seja uma prostituta e não fique com nenhum outro homem. E eu também não manterei relações sexuais com você. Pois o povo de Israel permanecerá recluso por um longo tempo, sem rei, príncipe, sacrifício, coluna, roupa ritual ou deuses domésticos. Mais tarde, o povo de Israel se arrependerá e buscará Adonai, seu Elohim, e Davi, seu rei. Eles virão tremendo até Adonai e sua bondade no Acharit Hayamim, no fim dos tempos. Então vemos neste texto Hashem usando uma situação real para demonstrar como seu povo estava agindo em relação a ele. No entanto, para demonstrar ainda mais o seu amor por aquele povo e o valor que eles tinham para si. Povo este que nós fazemos parte e que, portanto, somos também amados e valorizados da mesma forma. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 20, parte B, onde abundou, multiplicou o pecado, superabundou a graça. Hashem te ama. Você sabia disto? Yeshua também te ama. Você se lembra disso? Você acredita nisto? E para não ficar um pouco vago este dizer que é tão costumeiro as pessoas ouvirem: olha, Deus te ama. Imagine você, uma pessoa a qual você ama, que é muito caro para você. Uma pessoa a qual você estima muito e você ama muito. Agora imagine o amor que Hashem tem, que é muito maior do que este amor que você tem por essa pessoa. E detalhe, o amor dele é perfeito por você. Hoshea vai então e paga pela libertação, resgata Gomer, sua esposa, pagando
o valor equivalente a 30 moedas de prata. Yeshua mesmo foi avaliado em 30 moedas de prata. Compreendemos o valor da prata nos tempos ali de Roché. Mas por que foi acrescido ao pagamento a cevada? Com um valor tão efêmero, tão pequeno, se comparado à prata. Cevada era o grão que as escrituras narram que Shlomo usava de forragem para os seus cavalos. Em Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 5, versículo 8, parte A, na Bíblia do Stan, e nas demais Bíblias, capítulo 4, versículo 28, parte A. Diz assim: certificavam-se de haver cevada e palha suficiente onde era necessário para os cavalos e animais de trabalho. Em Risgalos, Apocalipse, a cevada teria o valor de 1/3 do trigo e em tempo de fome. Risgalos, Apocalipse, capítulo 6, versículo 6, parte A, diz assim: então ouvi o que soava como uma voz dentre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo pelo salário de um dia, 3 quilos de cevada pelo mesmo preço. Assim podemos compreender que a cevada não era algo de alto valor, mesmo se comparada ao trigo, que era nobre. Esse cereal era considerado o alimento do pobre. A pessoa que não tinha muitas condições usava este cereal, sendo usado ali a sua farinha para fazer pão, para fazer bolo. E mesmo assim ela foi avaliada para completar o valor do pagamento de uma vida por qual motivo? Qual o valor da cevada para acrescentar o que fosse para a compra de uma vida? O que Hashem está tentando nos dizer quanto à união da cevada à prata para completar o valor para a libertação e resgate de uma vida, exemplificado através desta mulher? Mais mistérios sobre a cevada aparecem no livro de Ruth. Toda a história de Ruth foi marcada pela cevada. Quando lemos o livro de Ruth, vemos que ela e a sogra chegaram a Israel no princípio da colheita de cevada. Durante toda a colheita de cevada, Ruth esteve nas terras de Boaz, se alimentou ali e deu de comer à sua sogra em virtude da cevada. Ruth capítulo 2, versículo 2, diz assim: Ruth, a mulher de Moab, disse a Naomi: deixe-me ir ao campo recolher espigas de grãos de quem me permitir. Ela lhe respondeu: vá, minha filha. Agora, capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim ela recolheu espigas no campo até a tarde. Ao debulhar o que recolheu, havia cerca de 35 litros de cevada. E por fim, revelou-se a Boaz, quando ele estava limpando a eira da colheita de cevada, dando início à família ancestral do nosso Senhor, Yeshua, nosso Mashiach. Ruth capítulo 3, versículo 2 diz assim: Boaz, nosso parente, você esteve com suas jovens, limpará a cevada na eira esta noite. Assim vemos que a cevada foi o motivo usado para a união não somente de Roché e sua esposa, mas a história milagrosa de união entre Ruth e Boaz foi totalmente permeada pela cevada também. Ouçam, irmãos. Ouçam uma coisa, não é de admirar que Hashem também use a cevada como um sinal de amor entre ele e o seu povo. Na movimentação do Homer, que é uma medida de cevada levada como oferenda ao templo sagrado em Jerusalém, seguido ao dia de Pêssar. Esse serviço também era continuado pela contagem do Homer. Vaikra, Levítico capítulo 23, versículo 15 e 16 diz assim: desde o dia seguinte ao dia de descanso, isto é, desde o dia em que levarem o feixe de cevada para ser movido, contem 7 semanas completas até o dia seguinte à 7ª semana. Contem 50 dias, então apresentem uma nova oferta de grãos a Adonai. Essa contagem terminava nas vésperas da celebração de Shavuot. Este é o verdadeiro motivo da tradição judaica ler o livro
de Ruth em Shavuot? A cevada. A cevada. Mas qual o mistério por trás da cevada? Qual o significado, qual a importância ela tem? E qual a ligação que ela tem na nossa vida, no nosso relacionamento e no nosso relacionamento com o Senhor? Você vai compreender isto. Hashem, Ele deseja ministrar às nossas vidas, o seu coração, a sua vida, sobre esse mistério da cevada. Se abrimos as Escrituras no relato da primeira multiplicação dos pães, vamos encontrar a cevada ali também. Na primeira multiplicação dos pães, que era próximo de Pêssar. Se vocês abrirem as suas escrituras em Yohanan, João, capítulo 6, versículo 9, vocês vão ver que está escrito assim: há um jovem aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Foi perguntado. O que é isto para tanta gente? 5 pães de cevada e 2 peixes. E, meus irmãos, foi isso que foi usado. Pães de cevada que Yeshua usou para alimentar milhares de vidas. O pão que era considerado o pão do pobre. Detalhe, irmãos, multiplicou, o povo comeu, se fartou e sobrou. Não vemos a sobra de peixes neste relato. Não vemos a sobra de peixes, mas vemos a sobra dos pães de cevada. Yohanan, capítulo 6, versículo 12 agora, 12 e 13. Depois de terem comido até se saciarem, ele, Yeshua, disse aos seus tamidim: junte as sobras para que nada seja desperdiçado. Eles juntaram as sobras e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que comeram. E Mashiach disse que nada dele deveria ser desperdiçado. Nada. A vida de cada um de nós, irmãos, pode ser exemplificada por esta cevada. Que o preço elevado que Mashiach pagou por nossas vidas seja valorizado pelo esforço e dedicação de levarmos o conhecimento dele a este mundo. É de admirar, irmãos, o que Yeshua nos coloca ao seu lado. Ele nos coloca ao seu lado quando está nos alimentando. Quando está resgatando uma vida da morte, do mundo e do mal. Ainda que sejamos tão pequenos, irmãos, e sem valor aos olhos deste mundo, quanto valor foi dado a cada um de nós. Que Aruch HaKodesh o capacite para ver este ato de amor tão nobre em sua vida. E isso me levou, estudando para esta mensagem, ainda ontem, me levou a este texto de Juízes, Shoftim, que nós acabamos de ler. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra e você vai compreender. Juízes, Shoftim, capítulo 6. Pelo que nós aprendemos deste homem, Gideão, ele não tinha a si próprio em alta estima e ele se via como alguém de baixíssimo valor, como uma cevada. Shoftim, capítulo 6, versículo 15. Gideão respondeu: Ah, Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de famílias é o mais pobre da tribo de Manassés, e na minha família eu sou o mais insignificante. Ou, em outras traduções, eu sou o menor, eu sou o mais jovem. Não temos detalhes, irmãos, do porquê Gideão via os seus familiares a si próprio desta forma, se era o resultado de ter ouvido alguma coisa, seja de pessoas, seja de familiares, que o consideravam assim. Fato é que ele se considerava alguém insignificante, como uma forragem para outros pisarem. Agora eu gostaria de ler com vocês o capítulo 7 de Shoftim. Capítulo 7, Shoftim, Juízes, a partir do versículo 9. Naquela noite Adonai disse a Gideon: levante-se e ataque o acampamento, porque eu o entreguei a você. Se, no entanto, você está temeroso em atacar, desça com seu servo Purá
E depois de ouvir o que eles estão dizendo, você terá coragem para atacar o acampamento. Enquanto isso, Midian, Amaleque e todos os outros do leste tinham se estabelecido no vale como uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos também eram extremamente numerosos como a areia da praia. Gideon chegou ali no momento exato em que um homem estava contando a seu companheiro o sonho que tivera. Ainda há pouco eu sonhei que um pão de cevada caiu. Em outras traduções diz assim: um pão de cevada rolou no acampamento de Midian, veio até a tenda e bateu nela com tanta força que a derrubou, deixando-a caída. Seu companheiro respondeu: isso só pode ser a espada de Gideon, filho de Joash, o homem de Israel. Hashem entregou Midian e todo o seu exército em suas mãos. Quando Gideon ouviu o sonho e sua interpretação, caiu de joelhos em adoração. Então retornou ao acampamento de Israel e disse: levantem, Adonai entregou o exército de Midian a vocês. Ora, irmãos, por que o Senhor iria dar um sonho deste, em que um pão de cevada rolava a ladeira abaixo e derrubava aquele acampamento? E Gideon, quando ele ouviu isso, ele entendeu exatamente o que o Senhor estava dizendo. Todos aqui, irmãos, todos possuem um histórico de vida. Todos nós temos um histórico de vida com algum tipo de sofrimento, não importa qual seja. E somente você e Hashem sabe o tipo de sofrimento que você já viveu ou que você pode estar vivendo. Reis, irmãos, reis podem nos considerar como forragem de animais. Pelos homens podemos ser como algo de segunda categoria, como uma cevada. Mas Hashem deseja usar as nossas vidas, irmãos, poderosamente, para a contagem dos tempos, para alimentar multidões, para que sejamos movidos como oferta na sequência da oferta do Cordeiro de Pêssar. Oferta movida. Ele quer nos usar para a maior história de amor da história da humanidade. A união entre Mashiach e a sua Kehilá. Nada de nossas vidas, meu irmão e minha irmã, se perderá. Nada, absolutamente nada vai se perder. O Senhor não vai permitir isto. Nós precisamos permitir que Hashem nos mova, nos una, nos use de modo poderoso, e desta forma eu e você estaremos cumprindo o propósito pelo qual nós nascemos. Você vai cumprir o propósito pelo qual você nasceu. Que em nome de Yeshua você possa compreender que, como Gideon, após ter recebido a visita de Yeshua, unido a ele, pôde ser usado para derrotar o inimigo e libertar os seus irmãos e familiares de uma opressão terrível. E não somente isto, este homem pôde também experimentar, meu irmão e minha irmã, de libertação e cura de sofrimentos, ferimentos, sentimentos que ele poderia ter dentro dele. O que era pranto para aquele povo, perda, sofrimento, se tornou em alegria e regozijo, em um grande recomeço. Como Ruth, meu irmão e minha irmã, a história desta mulher, da sua sogra, que ela decidiu, escolheu fazer parte do povo de Israel, seguiu, obedeceu as instruções de Hashem através de sua sogra, enquanto ela cuidava diligentemente daquela mulher, aquela viúva, sua sogra, pôde viver, experimentar de um novo começo, sendo presenteada com um esposo valoroso e uma nova família. E Boaz, este homem do Senhor que em todo o tempo também agiu corretamente, se propondo a cuidar, foi presenteado com uma esposa valorosa do Eterno. O que eu estou querendo dizer com isto? O Senhor traz algo que para os olhos das pessoas não tem valor, algo que pode ser desprezado, como eu e você nós podemos ter sofrido isso, um desprezo, um desdém. Mas no Senhor, em Yeshua, em união com o Senhor, com a majestade, aquilo de maior valor, em união com Ele, Ele é poderoso para fazer o que Ele fez na vida de Gideon, usá-lo para libertar muitas vidas, derrotar o inimigo, usar a vida como usou a vida de Ruth, para cuidar da sua sogra e também iniciar uma nova história.
um marco na vida dela e se tornando ali eles ancestrais de Mashiach. Nessa situação de Ruth também, meu irmão, minha irmã, que era pranto, perda e sofrimento, se tornou alegria e regozijo. E também aquele jovem que se permitiu participar. Ele deu. Ele deu o que ele tinha, meu irmão e minha irmã. Era 5 pães de cevada e 2 peixes. Ele deu. Ele não tinha muito. E se ele tivesse ficado com vergonha? E se ele tivesse, olha, eu quero ficar para mim. Não tenho nem para mim. Eu vou dar para, não vai dar para ninguém isto. Mas ele se permitiu também fazer parte. E Yeshua pôde multiplicar e alimentar tantas vidas. No lugar da falta de alimento ali, irmãos, da fome que o povo já estava, houve fartura, com sobra, sem desperdício, sem nada se perder. Não importa qual seja o sofrimento, a dor, o prejuízo, o problema que você esteja vivendo. Você é alguém de extremo valor. Valor incalculável, pois nós não sabemos o valor de uma alma. Se você decidir ou já decidiu viver seguindo Yeshua, entregando todo o seu ser, sem reservas, você irá viver, experimentar coisas grandiosas, insondáveis. O Senhor tem para a sua vida o que se quer descer ao seu coração. Porque você é alguém de grande valor e importância, de grande relevância nesta terra. Apenas ocupe a sua posição e não saia mais. Alguém poderia imaginar que Gideon seria usado daquela forma, irmãos? Ou que Ruth iria viver para ver o que ela viu? Ou que aquele jovem também, carregando o considerado pão do pobre, iria fazer parte de um milagre como aconteceu? E Yeshayahu 65, versículo 23 diz: eles não labutarão em vão, nem criarão filhos para serem destruídos, filhos para a calamidade, pois constituirão a semente abençoada por Adonai e seus descendentes. Irmãos, eu creio que esta profecia aqui, da mesma forma que o Senhor disse, olha, vocês não terão filhos para a calamidade, o Senhor também não gerou filhos para a calamidade. Ele não gerou você como filho para viver uma calamidade, para ser destruído, não. Mas unido a Ele, juntamente com Ele, você irá assim viver coisas novas na sua vida. Hashem quer te honrar e da mesma forma que deixou esta promessa, da mesma forma, Ele não gerou você para a vergonha. Mas que você possa hoje, em nome de Yeshua HaMashiach, ocupar a sua posição. Ocupar a sua posição. Pois Hashem, meu irmão, minha irmã, Ele estabeleceu o seu valor. Mashiach reconheceu o seu valor. E Ruach HaKodesh deseja hoje preencher a sua vida, como nos foi ministrado pela manhã, com poder e autoridade. Que o ministério da cevada seja revelado em seu coração para que você possa reconhecer como Hashem lhe vê. Hashem mostra a nós nesse dia que temos grande valor. Grande valor. Hashem poderia ter feito tudo, meu irmão e minha irmã, sozinho, mas Ele não quis fazer. Ele quer fazer as coisas em unidade, juntos. Ele quer conceder a mim e a você da sua nobreza. Da sua nobreza. Este é o nosso Pai amoroso. Fazer as coisas juntos, irmãos. Participe hoje de Seudat Mashiach sabendo que você foi chamado para coisas tremendas. E o seu lugar, meu irmão, minha irmã, não é no chão. O seu lugar não é como forragem para animais, mas é exaltado nas mãos de Hashem, ao lado de Mashiach, para a salvação de muitas vidas. Celebremos hoje o Seudat Mashiach com o coração alegre, sabendo que como a cevada foi unida à prata,
Unidos a Yeshua e diante de Hashem está o nosso verdadeiro valor. Que você possa compreender isto hoje em nome de Yeshua. Moshe poderia ter pago o preço de 30 moedas de prata, mas o Senhor deixou um sinal. Trazer algo que aos olhos de todos não tem valor, unindo aquilo que tem valor, aquilo que é nobre. O Senhor quer que eu e você façamos parte disto. E quando eu e você ingerimos o corpo e o sangue do Mashiach, nós estamos fazendo parte. O Senhor está concedendo isto a mim e a você. E como foi dito, você talvez tenha... Você pode estar acumulando um histórico de sofrimentos, de situações adversas, de palavras contrárias que podem ter te entristecido. E hoje você não consegue mais ver o seu valor, assim como aquele homem Gideon. Mas o Senhor chama a mim e a você hoje para nos levantarmos, se colocar de pé, ocupar a posição, abrir o coração, abrir as mãos e receber dele o que ele tem para mim e para a sua vida, em nome de Yeshua Mashiach. Que assim seja, assim seja. Pai, em nome de Yeshua Mashiach, eu levo diante do Senhor as nossas vidas, agradecendo a Ti, Pai, agradecendo a Ti pelo Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu plano maravilhoso através de Mashiach e Yeshua. E Pai, ajude-nos, Senhor, a compreender o sacrifício que o Mashiach fez por nós, a oportunidade que o Senhor está dando a todos nós, Pai, para fazermos parte do Senhor através de Mashiach, do povo que o Senhor tem juntado, Pai. Ajude os meus irmãos, ó Eterno, a entender e compreender o grande valor que o Senhor dá a cada um deles. Em nome de Yeshua Mashiach, somente o Senhor sabe, Pai, o que cada um dos meus irmãos já viu, já viveu, já ouviu e já sofreu nesta terra. Mas, Pai, assim como estes relatos que estão aqui para nós, relatos, Pai, de pessoas e situações pessoas que não eram tidas, Pai, em alta conta, situações, Pai, impossíveis aos olhos do homem. Mas o que é o impossível aos olhos do homem para o Senhor, Pai? Em nome de Yeshua Mashiach, fortalece os meus irmãos nesse dia, dê força a eles, Pai, o Teu poder, a Tua autoridade para que eles se coloquem de pé e possam, Pai, ocupar a posição que o Senhor tem chamado eles. E assim, Pai, eles vão ver e viver grandes coisas nesta terra ainda. Em nome de Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Shalom, Shavuotov, que o Senhor possa ter falado com você através dessa revelação. Aí, se não for o Senhor mostrando, a gente pode ler e muitas vezes a gente não vai compreender a importância de coisas aos nossos olhos, ou até que outras pessoas não dão valor, mas que é muito importante, muito valoroso diante do nosso Pai que está no céu. Assim como a minha vida, a tua vida, Ele se importa assim. Que a gente possa sempre nos lembrar dessas situações tão importantes para a nossa vida. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.